Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o professor Lucas Ramon Paiva Melo, né? Estou ministrando Fundamento de Educação, como você já conhece. Esse vídeo aqui é para a revisão para a prova, né? Para a gente dialogar sobre os principais pontos e as principais teorias que vai cair na prova e também que são as principais ideias do texto, né? Dos textos que nós estamos estudando para a prova. O título dessa videoaula é Estudos Sociais do Fenômeno da Educação e o Positivismo, né? Então aqui a gente vai entender um pouco sobre a sociologia da educação, que fundamentos são esses, que teorias que embasam socialmente a compreensão das ações de educação e do pensamento. E o positivismo como um dos exemplos de conceitos e de correntes sociais do estudo da educação, certo? Aí é o meu e-mail, tá? Vamos lá. Os estudos sociais do fenômeno da educação. Bom, no livro que nós estamos estudando, que é Os Fundamentos Socioculturais da Educação, de Alessandro de Mello, o autor começa fazendo este questionamento para contextualizar o tema. O que é comum no processo educativo ao longo da história? Então, assim, a gente observando diferentes momentos de como se apresenta as práticas de educação ao decorrer das civilizações, dos momentos históricos da humanidade, né? E o que há de comum? Aí ele vem dizer que o ser humano é construído e também construtor dos processos de trabalho pela educação, de sua vida social e da sua própria história. E essas construções são sociais, por intercâmbios entre indivíduo e sociedade. Então, assim, esse processo, o fenômeno de educação, está intrínseco à sociedade. Nós, seres humanos, a gente se constrói por ele, né, como seres humanos, e também nós construímos esses processos de trabalho pela educação, né, e que desembocam na nossa vida social e também são relacionados, intrinsecamente relacionados à nossa própria história. E todas essas construções, elas são sociais, né, e elas ocorrem por meio de intercâmbio entre nós, indivíduos, e a sociedade. Conceito social de educação. Como o primeiro conceito social de educação, a gente tem a partir de Émile Durkheim, que ele é um francês, e ele vem chamar a atenção para a investigação do fenômeno educacional a partir da função que ele traz para a sociedade. Certo? E ele foi considerado o primeiro sociólogo da educação, né? O Émile Durkheim. Então aí está a imagem dele, a fonte, certo? Ele nasceu em 1858, faleceu em 1917, né? Então, assim, o que ele traz de interessante é visualizar, né, essa óptica da função que a educação traz para a sociedade, a determinada sociedade. A gente viu durante o estudo dos outros textos, da Paideia, do Jäger, que a gente via como que da sociedade se construía a educação. E agora a gente está vendo como que a sociedade vai influenciar a construção da educação, né? E também vice-versa, né, no caso. Mas não apenas daquela visão que a gente tinha antes, né? De a sociedade caracterizar a educação, mas também da educação caracterizar a sociedade e vice-versa, certo? Para ele, a educação é a ação sistemática sobre as novas gerações, com o objetivo de conservação do que já foi construído pelo homem. Aqui a gente tem mais um ponto também comum com o texto da Grécia, né, da educação grega, que lá a gente também viu sobre essa questão de educação, poder de conservação das formas sociais do homem, certo? Das formas coletivas, né? E lá também a gente via muito das questões espirituais, né?
dos aspectos físicos, de qualidade, do esforço, certo? Aqui a gente vai chamar a atenção mais pela função social, né, de como que ela funciona para o coletivo, da função em si, porque no grego a gente via mais sobre reflexão, né, busca por essência, melhorar o individual, um modelo de homem, certo? E aqui a gente já vai começar o pensamento educacional, uma coisa mais coletiva, uma coisa mais de rumo à transformação social, com o objetivo de conservação, né, do que já foi construído pelo homem. Então, assim, é sistematizar as transmissões de conhecimento, né, sistematizar essa passagem de conhecimento de geração para geração, no intuito de conservar o que já foi construído pelo homem socialmente. Durkheim problematizou, então, esse grau de intencionalidade das práticas de transmissão de conhecimento em diferentes momentos históricos para chegar ao conceito. Mas na frente a gente vai ver que ele fala aí justamente, ele começa a problematizar, né, diferenciar tradicionais versus modernas. Sociedades tradicionais, sociedades modernas, quais são os graus de intencionalidade dessas práticas de transmissão de conhecimento, certo? De geração para geração. E foi a partir daí então que ele chegou a esse conceito, né? Educação é ação sistemática sobre as novas gerações, com o objetivo de conservação do que já foi construído socialmente pelo homem. Lembrando, com vista na função social, de transformação social, já instaurando essa visão, né? Em sociedades mais tradicionais, a prática educativa se confunde com a própria prática social. Essa foi a observação que Durkheim pontuou, né? Que nas sociedades tradicionais, aí aqui a gente tem que abrir uma observação que tanto são sociedades tradicionais, aquelas que que resistiram, né? Que temos ainda hoje, e que, se Deus quiser, sempre teremos, né? E se Deus quiser, e se a gente também fizer por onde, para conservar os nossos raízes ancestrais, né? Nossas ancestralidades, e também as tradicionais no que tange aquelas historicamente assim designadas. A prática educativa se confunde com a própria prática social, então não há muita diferenciação de sistematização de ações entre o que é prática social, o que é costume, o que é costumeiro, corriqueiro, e o que tem intenção de educar, o que tem intenção de ensinar algo, né? Nas sociedades modernas, é mais sistematizada. Então, assim, conforme o pensamento do ser humano foi ficando mais complexo em relação à educação, né, o pensamento educacional, essas ações foi tendo mais complexidade, foi ficando mais sistematizada. E logo, com a evolução do tempo, né, progressão do tempo, foi também se sistematizando. Em ambas, porém, assim, existe a observação de Durkheim de que em ambas, tanto nas sociedades tradicionais quanto nas sociedades mais modernas, que tem mais sistematização, o intuito delas é conservar valores e cultura de certa sociedade. Então elas convergem nesse ponto. Aprender ao mesmo tempo em que pratica afazeres cotidianos. O termo escola deriva do grego, que significa lugar de ócio, pois era lugar para quem tinha tempo livre. Então, assim, gente, como falamos na Paideia, né, sempre voltamos a compreender algumas coisas da Grécia, né, do conhecimento grego. E um deles é esse, né, que o termo escola ele deriva justamente significando lugar de ócio, pois era um lugar para quem tinha tempo livre, né? Eram homens livres daquela época, tinham mais tempo de fazer artesanato e atividades humanísticas daquela época, certo? Como a gente já viu, né? Então, assim, esse outro tópico acima, aprender ao mesmo tempo que pratica fazeres, é uma exemplificação, né, do que podemos ter nas comunidades mais tradicionais
e também de um tipo de educação como meio social, né? Típica do meio social, como um fenômeno social, né? De fato, a gente aprende fazendo, né? Aquela frase que a gente vai ver mais lá na frente. Educação na sociedade capitalista. Aí no texto, o autor primeiro ele traz essa questão ampla de educação e depois nos pontua, né? Nos situa com pontos restritos à educação. Aí ele traz sobre a sociedade capitalista, né? Que ela, então, a educação na sociedade capitalista, ela hegemoniza o processo de instrução / transmissão, que é a mesma coisa, mesmo sentido aqui nessa frase, para as novas gerações em uma instituição voltada para isso, a escola. Então, o capitalismo vem para trazer, digamos que, uma via de mão única, né? Uma única direção para a instrução, para a transmissão, para as novas gerações. Ou seja, apenas a escola, né? Então, além desse pensamento, ao decorrer da progressão dos momentos históricos da humanidade, já ocorrer cronologicamente esse processo de sistematização, com o capitalismo, isso se tornou mais hegemônico, além de sistematizado, também hegemônico, para voltado exclusivamente para a escola, né? Em que o único conhecimento que a gente tem como válido é a escola, digamos assim, nessa perspectiva, né? Se bem que falar de valores na questão do capitalismo é outra coisa bem complexa, né? Mas a gente pode situar aqui, já que a gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal hoje em dia, né? Em alguns pontos, a gente pode pontuar quando a gente diz assim que fulano de tal não merece fazer tal coisa, ou a gente escuta alguém falar, né? Ou então a gente escolhe a dedo, ou vai escolher um serviço de alguém para consertar uma máquina, consertar uma televisão, a gente fala, não, mas lá nem tem diploma, lá nem tem certificado, lá nem tem, não é? E aí a gente se depara, né, que essa questão do diploma ainda pertencer muito à escola, né? De a gente só valorizar, a gente só ser autêntico para a sociedade, a questão daquele conhecimento que ele resultou de uma sistematização, né? Que ele veio da escola, ele foi institucional, né? Foi escolarizado. Então, dentro dessa contextualização, dessa ideia, o autor pontua pra gente citando Libânio, né? A gente já falou sobre ele na escola tradicional, naquele texto lá que eu trouxe para vocês na aula passada, para associar com filme, certo? Então, Libânio sempre vai aparecer pra gente, né? Existem duas formas de educação na perspectiva do Libânio. A primeira é a não intencional, ou seja, uma educação construída pelas influências do contexto social e ambiente em que os indivíduos estão inseridos. Aqui, nesse ponto, eu faço uma relação com as pedagogias tradicionais, né? As teorias tradicionais, que elas são muito externas. Então, essa não intencional, ela não é exatamente, né, igual às teorias tradicionais, porque lá elas também são sistematizadas e aqui elas já não são tão sistematizadas, né? Mas notem que existe um ponto de semelhança, né? Que nas tradicionais, elas são apesar de elas serem intencionais, né, gente? Mas elas são também, pelo contexto, também são externas, né? Ambientes. No caso, lá no tradicional, o indivíduo ele não tem a autonomia de construir o conhecimento, né? O conhecimento já está construído, já existe fora e vai passar para ele, certo? Ser transmitido a ele. Aqui na não intencional, notem como é construída pelas influências do contexto social e ambiente em que os indivíduos estão inseridos. Então continua sendo exterior, né? Influências do contexto, do ambiente, onde os indivíduos já estão inseridos, né? Mas vamos entender um pouco mais. Elas também são chamadas de educação informal, porque elas ocorrem pela aquisição de conhecimentos, valores, costumes,
não está ligada especificamente a uma instituição, nem são intencionais, tampouco conscientes. É aquela educação que a gente aprende na vida de forma inconsciente. É conhecimento empírico, em que a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? Aquela famosa frase, vivendo e aprendendo, né? Quando você aprende uma coisa sem necessariamente ter esperado aprender aquilo, né? Às vezes nem fala sobre essa, nem recita essa expressão, né? Simplesmente você aprendeu e nem sabe como aprendeu, certo? Quando você vai ver, você já consegue fazer coisas que você não fazia antes. Isso acontece muito na fase da criança, né? Nós, quando somos crianças, a gente não percebe mais, por exemplo, eu já consigo subir. A criança quando ela já tá, por exemplo, ela nem percebe, né? A gente tá ali, aí eu tenho um sobrinho, uma sobrinha, um filho. Aí meu filho fala, Lucas, professor já, até eu já sou professor nos meus exemplos. Fala assim, pai, eu já consigo fazer tal coisa. Aí eu falo, filho, eu já vi que você conseguia fazer isso faz tempo. Então, até então, a educação, esse conhecimento adquirido foi por uma educação informal, porque não era consciente, muito menos era intencional, né? Ou seja, ninguém não foi preparado o ambiente para o meu filho aprender aquela nova ação, certo? Foi a partir das necessidades, dos valores, dos conhecimentos que ele aprendeu, né? Da brincadeira, junto com os amigos dele. Então, uma coisa mais costumeira, certo? Aí tem as relações familiares, no trabalho. Aí tem uma imagem, né? Que eu trago uma imagem para vocês para ver. O pai, aí essa imagem representa bastante coisa, né? A criança brincando, aprendendo a brincar, o pai passando tempo com ela, aí pode ser o pai passando conhecimento para ela a partir do computador, ela aprendendo em casa, né? Ela aprendendo vendo o pai fazer. Tem muita criança que aprende assim. A gente vai ver, já sabe mexer em tal coisa no computador, já sabe, então só aprende pelo empírico, né? Pela prática, assim, não tem essa coisa intencional, essa coisa consciente, né? Não é aquele ambiente preparado para esse aprendizado, certo? 2. Intencional. Ela é construída por influências imbuídas de intenção e objetivos definidos conscientemente. Aqui já é o contrário, mais ou menos o contrário, né? Não é totalmente o contrário, mas é mais ou menos o contrário lá da não intencional. Aqui é construída por influências imbuídas de intenção e objetivos definidos conscientemente, por ser denominada. Ela pode ser denominada, né? Então aqui, essa intencional, aí já é uma educação que eu tenho uma intenção. Voltando ao exemplo do meu filho, aí eu vou, por exemplo, ensinar meu filho, digamos que eu leve realmente a minha filha lá, voltando ao exemplo do computador, eu leve a minha filha, eu quero ensinar ela a mexer no computador. Aí eu levo, aí eu coloco um programa que chame a atenção dela, já está tudo ensinado, porque eu quero que ela aprenda a fazer tal coisa, a falar no celular com a mãe dela, no computador, ligar o webcam. Então vai ter a intenção, certo? Então, e também os objetivos, né? Qual é o objetivo? Falar com a mãe dela no webcam. Qual é a intenção? A fazer ela aprender a usar tal programa, né, o computador em si. Aí tem duas formas aí que o Libânio vem trazer para a gente poder entender um pouco melhor, que é a educação intencional formal, que é típica de escola, né, quando tem todos aqueles materiais convencionais, a carteira, a né, a instituição, o professor. E a educação intencional não formal, ela é estruturada fora do sistema escolar. É típico de movimentos sociais, igreja, meios de comunicação. Aí no caso que eu falei ainda agora, né, que tem falei o exemplo, se fosse eu com a minha filha, o autor também vem dizer pra gente, porque aqui, quando o Libânio diz educação intencional não formal, ele vai citar exemplos de movimentos sociais, de igreja, de outras instituições, né? Ou seja, todas as intencionais, elas estão
intrinsecamente vinculadas à instituição. Quando eu trago o exemplo da minha filha ou filho, colocando ele como uma educação intencional, é para chamar a atenção de vocês que como a família também é uma instituição, não uma instituição daquela contratual, total, assim, né? Convencional, com métodos e materiais, né? Família é uma coisa cultural, né? Construída socioculturalmente. Mas também não deixa de ser uma instituição, certo? A educação intencional não formal, eu coloquei aquele exemplo mais para trazer a questão da intenção para vocês, né? A não formal, ela vem trazer já mais dentro da resposta do Libânio, dentro da teoria dele, mas essa questão de movimentos sociais, de igrejas. Então, quando fazer a catequese, vai fazer um passeio, né? Um retiro, ou dos meios de comunicação de massa, ficar repetindo a propaganda. Então tudo isso aí acaba fazendo a pessoa aprender, né? Com uma intenção, né? Certo? Achei que tá tudo certo, né? Vou passar para a próxima. Opa, passei muito. A educação na sociedade capitalista, né? O capitalismo, aí ele vem trazer aqui pra gente, continuar nesse tópico da sociedade capitalista, ele vem chamar a atenção pra gente aqui do que é capitalismo, né? Qual o conceito, então, vai ser utilizado nessa abordagem, né? Dele, do texto, né? Ele vai utilizar justamente esse conceito, é a utilização do capital na exploração de mão de obra para a geração de lucro na produção de mercadoria, né? Esse é o contexto, esse é onde ele se embasa, porque ele diz que tem, até ela diz lá no texto. Assim como ele diz também, gente, nessa questão de ver a família como uma instituição e falar com que os aprendizados da família e do trabalho não sejam sistematizados, pode parecer algo complexo, né? Ele também cita esse mesmo exemplo que eu falei para vocês no texto. Ele também diz que os conceitos de capitalismo eles são diversos, né? E por isso que é importante trazer um aqui para se basear. Ele acaba trazendo esse, mas ele vai criticar também alguns autores que convergem, né? Sobre essa questão de conceitualização do capitalismo e outros, né? E outras críticas que ele traz. Mas ele vai utilizar essa denominação. É a utilização do capital na exploração da mão de obra para a geração de lucro na produção de mercadoria, né? É extremamente econômico, não? O sentido econômico, né? Mas que não deixa de estar intrinsecamente ligado, enraizado na relação social, porque é a utilização do capital, que é econômico, para explorar mão de obra, ou seja, o trabalho, né? Para gerar esse lucro na produção. Então, se tem mão de obra, tem relação trabalhista. Se tem relação trabalhista, vai mudar as relações interpessoais. De modo que a sociedade fica dividida, né? Então, a burguesia fica com os meios... São as famílias, são o contingente que detém o meio de produção. Até fica difícil falar contingente, porque parece até que é muita gente, né? Mas os meios de produção nem sempre estão, acho que nunca estão, na verdade, na sociedade capitalista, não tem como, não faz parte do sistema capitalismo dos meios de produção estarem nas mãos da maioria, né? Então, contingente até fica uma palavra que não cabe muito. Então, é a parcela da população que detém os meios de produção, que estão no poder desses meios de produção, que onera com esses meios de produção. E o proletariado é a força de trabalho. São os trabalhadores e trabalhadoras. Historicamente, então, instaurou-se uma educação para a burguesia e outra para proletariados. Então, elas não eram iguais. Então, burgueses, entre aspas, burgueses, e proletariados, trabalhadores, assalariados, não são educados da mesma forma, tá? E isso reverbera até hoje. A educação contemporânea, vamos ver como funciona hoje. Ela está
ela resulta então da formação histórica das classes. Os proprietários, que são a minoria, mas que a minoria são dominantes, e os não proprietários, né, que são majoritários, mas são dominados. Então essa é a diferenciação, essa é a desigualdade principal que caracteriza nossas relações sociais na sociedade capitalista, né? Formar, então, essa educação na sociedade capitalista visa formar o homem e moldar as relações sociais por meio dessa formação. É papel predominante da escola na sociedade capitalista. Então a escola ela vem com essa roupagem de formar o homem para moldar relações sociais, certo? Essas relações sociais que sejam favoráveis à vida desse homem como capitalista, né, de acordo com o sistema. O ideal de pessoa é aquela que consegue produzir mais, estudar e trabalhar muito. Então hoje a gente sempre ouve alguém falar, né? Ah, fulano, eu queria ser igual a fulano, porque trabalha muito, estuda muito. Aí a gente sempre está se comparando, né? Porque nunca está suficiente o que a gente faz. Aí gera ansiedade, gera toda aquela questão. Então, assim, pra gente ver como que isso tá muito enraizado. Agora, para o próximo tópico da aula, que é o positivismo, né? O positivismo em si, gente, ele não tá diretamente relacionado na ementa de vocês da disciplina. Mas ele conversa com as teorias e eu não gostaria que vocês saíssem da disciplina sem saber o que é positivismo, certo? Então, eu vou falar aqui. Não vai cair na prova, tá? Então só vocês saberem o que é. O positivismo, então, ele é um dos pensamentos educacionais baseados no estudo da organização social em meados do século XIX. O Karl Marx, e entre outros teóricos, acho que o Engels, se eu não me engano, tinha uma galera lá que estava estudando a organização social, né, a organização da sociedade. Ou seja, como que se organizava a educação a partir da organização social, como que se reproduziam ações educativas, se melhorava a educação do homem a partir de métodos, de maneiras de organizar a sociedade e vice-versa também. Como que se organizaria melhor a sociedade, se resolveria melhor os problemas da sociedade a partir de diferentes articulações, de diferentes ideologias e valores dentro das práticas educacionais, certo? Aí o conceito, o que é então positivismo? Qual é o conceito de positivismo? O positivismo ele justamente é a hegemonia como método. Ou seja, a hegemonia é aquela via de mão única, né? Aquela coisa absoluta. Só pensa em um lado. Então, só pensa no quê? No método e numa doutrina científica sobre a sociedade, utilizada como ferramenta que pudesse ser capaz de explicar as causalidades de todos os fatos sociais. Então, houve um fato social. Fato social pode ser um problema, pode ser uma questão, uma pergunta que envolve qualquer coisa que envolve a curiosidade da coletividade. Então, no positivismo, eles utilizavam como única forma de sistematizar aquele problema, aquele fato social, para encontrar melhoria para ele, de um método, né, científico, uma doutrina científica, para só assim ser capaz de explicar esses problemas, né, essas dúvidas, essas inquietações sociais, certo? Aí assim, eu trouxe aqui, né? Então designa a educação dessa forma, já que eles articulam métodos de doutrina científica, né? Sistematizam para poder explicar causalidades. Dentro do pensamento educacional imbuiu-se a educação, então designou-se a educação, então, essa tarefa de articular os conhecimentos e instrumentos que assegure o desenvolvimento normal da sociedade. Então, tem um problema social,
Aí então, como que pode ser resolvido? Pela educação. Na prova do Enem, ah, é, caminhos para a resolução da violência social. Como resolver? Palestra nas escolas. Então sempre a culpa é na escola, precisa ser na escola, né, na universidade. Hoje a gente ainda percebe algumas ideologias positivistas que não são vilãs do entendimento. Pelo contrário, dependendo de como a gente aplica essas teorias, é muito bom a gente, por exemplo, para utilizar parte do pensamento positivista para combater fake news, né? Já que a gente precisa de informações científicas, de fazer esse elo com a universidade para ter segurança nas informações, certo? Para repassar. Então, assim, o positivismo ele não é algo a depender do momento e de como ser aplicado, algo retardatário, né? Mas sim algo que continua a ser encontrado nas nossas crenças, das formas que a gente aplica e transmite conhecimento hoje em dia, certo? Então, muito também se joga um lado ruim dessa expansão, desse positivismo exacerbado, é deixar com que se culpe a escola, né? De tudo. E não é bem assim, as coisas têm que ser analisadas, né? Então tem o seu lado que possa trazer benefício, tem o seu lado que possa atrapalhar o movimento, né? Da luta pelos direitos da educação. Porque se a gente for culpar o professor, culpar a escola, aí é muita culpa, não dá conta, né? E será que realmente é culpa de tudo isso, é só da escola, sem sistematizar? Então, tem que ver sobre esse lado, né? Alguns conservadores hoje sempre colocam culpa, né? A gente vê aí gente no Congresso, vereadores chamando o professor de vagabundo, disso, aquilo, outro, tá vendo? Então, é um exemplo, né, que a gente tem hoje em dia ainda. E essa ideologia, ela é comprada, né? Ela é comprada e é passada em diferentes partidos. Aí a gente faz aqui de novo um elo, aquele nosso debate que tivemos de educação política. Então, se a gente for parar para analisar as teorias pedagógicas, elas estão sempre presentes, embasadas, seja ela para uma visão ruim, que atrapalha o movimento da gente, né, de direitos pela educação, ou seja, numa perspectiva boa. Por isso que é importante a gente estudar e saber as tendências pedagógicas e como aplicar essas teorias. Então aqui, o representante do positivismo é Augusto Comte. No ensino médio estuda-se Augusto Comte na sociologia, né? Ele nasceu em 1798, faleceu em 1857, aí tem a foto dele. Ele foi um filósofo também, que defende que a partir da completa reforma intelectual do homem pode ser criado condições necessárias para a reorganização social, que tenha por base as evidências científicas. Então, assim, sempre por base de evidências científicas, né? O homem ter essa reforma intelectual e criar condições a partir desse seu melhoramento, né? Dessa sua desenvolvimento intelectual, ele pode criar condições necessárias para reorganizar a sociedade, tendo com base essa reorganização, tendo com base as necessidades, os problemas, mas sempre embasados em evidências científicas, né? Em conhecimentos que funcionam. Voltando à funcionabilidade, que os estudos sociais da educação prezam muito para entender esses pensamentos educacionais, essas reflexões, essas complementações, né? Esse prosseguimento do paradigma em que um autor vem complementando o outro, né? Como agora coletivo, né? Não só entendendo a individualidade, como a gente via lá na Grécia, né? Em outros textos anteriores, certo? Nem muito menos
apenas entender a objetividade de uma doutrina religiosa, de um Estado, como a gente via lá pela Idade Moderna, Idade Média, certo? Então aqui os estudos sociais de educação já estão partindo para a coletividade, né? Para a função social e para a segurança científica, para o melhoramento da sociedade de modo coletivo, né? Aí tá a fonte, de onde eu tirei a foto dele. Aí exemplo, aí como havia comentado com vocês, né? O hábito de destinar todos os problemas sociais como culpa da escola ou da educação, como inadequada, é uma ideologia positivista, enraizada nas crenças sociais, né? Aí tem seu lado bom, que a gente pode utilizar esse embasamento científico, né? Esse culto a evidências científicas para combater fake news, que é um problema já da sociedade capitalista ultramoderna. Mas tem esse outro lado, né? Que quando entra no senso comum, né? Quando entra nesse senso comum descontrolado, né? Inconscientemente, as pessoas podem utilizar para ideologias políticas também, né? Como a gente vê os conservadores, botando culpa na escola, falando que o professor é vagabundo, enfim, tem todas umas situações, né, gente, que a gente traz aqui para dialogar. E a conclusão, sendo assim, a educação é socialmente determinada, né? Então é isso que o texto, esses tópicos de estudos sociais do fenômeno da educação vai trazer para a gente. A educação é socialmente determinada. As práticas educativas, elas não existem pelas suas próprias necessidades, pelas suas próprias demandas de processo, né? Elas se originam das necessidades sociais. É como eu falei para vocês. Estudamos antes, né? Na Grécia e tudo mais, Idade Média, Renascimento, do homem para construir, a partir da busca da essência pelo homem, né? Da valorização do homem humanístico, do melhoramento dele. Como que a educação era construída? Aqui não, aqui já é para a sociedade que constrói a educação, né? Por isso que o nome é Estudos Sociais. Bom, então, aí finalizando, atualmente o projeto formativo da escola é uma educação básica de qualidade para todos. A gente sempre vê nos comerciais, né? Educação de qualidade, educação igualdade para todos, né? Para que os futuros trabalhadores, para quê, né? Tem a função, né? Lembra da função. Para quê? Para que os futuros trabalhadores se moldem, sejam flexíveis às demandas, né? Eles consigam trabalhar, estudar, evoluir e ter aquela vida perfeitinha, né? Trabalhem em escala 6x1 e não reclamem, né? Que é flexível. Do mercado de trabalho, as demandas do mercado de trabalho. Aí a gente vai ver mais sobre essas questões nos próximos vídeos, tá bom? Mas por enquanto é isso que a gente precisa entender. E aqui são as referências, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o momento de diálogo e de explicação e até a próxima.